Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal JD. Vamos aproveitar a Black Friday hoje porque ela está super quente. Eu trouxe alguns fundos imobiliários aqui a preço de Black Friday. Então vamos ver esse vídeo aqui, espero que você fique até o final e já peço a sua atenção para que você fique nesse vídeo até o final, fique conosco, veja que nesse vídeo hoje eu trouxe boas opções, excelentes opções. Estamos na semana Black Friday aí, então estamos tendo Black Friday em todos os setores e também, como não poderia faltar, no mundo dos investimentos também tem Black Friday, né? Nós estamos vivendo uma Black Friday aí já há alguns tempos, alguns meses, pois a Bolsa de Valores tem muitas ações e muitos fundos imobiliários super descontados. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu trouxe para vocês 5 fundos imobiliários a preço de Black Friday. E o último fundo imobiliário que eu vou estar falando para vocês aqui, ele está com mais de 70% de desconto. É isso mesmo que você ouviu, 70% de desconto. Isso é uma super Black Friday. Mas assim como em toda Black Friday, tem aquelas black frauds, ou seja, tem aquela maçã podre no meio das coisas boas, que aparentemente parecem ser boas, mas no fundo são ruins. No mundo dos investimentos é a mesma coisa. Eu vou mostrar isso para vocês hoje na prática, nesse vídeo, como existem fundos imobiliários que estão muito descontados, mas que são as maçãs podres no mundo dos investimentos. Então nós vamos falar sobre esse fundo imobiliário. Tem um fundo imobiliário aqui que ele é meio complicado, ele está com muito desconto, muito descontado, mas ele está passando por muitos problemas de inadimplência. Então é um fundo imobiliário para vocês ficarem de olho atento e estudarem bem esse fundo imobiliário e tomarem muito cuidado com esse tipo de fundo imobiliário, porque é o que mais tem hoje em dia. Tá? Não vamos só olhar para os dividendos. Inclusive esse fundo imobiliário distribui um alto índice de dividendos, batendo o CDI aí na casa dos 13, 14 a 15% ao ano, mas isso não é garantia de que é um bom fundo imobiliário. Tomem cuidado com isso, tá? Então eu trouxe para vocês 3 fundos de tijolo e 2 fundos de papel. E o primeiro fundo da nossa lista aqui é o PVBI11, estamos com ele aberto aqui já no site do investidor. A cotação desse fundo imobiliário hoje está em R$ 74,08. Ele está com o dividend yield de 10,44% nos últimos 12 meses, está com o P sobre VP de 0,71, ou seja, está 29% descontado, realmente está a preço de Black Friday. Eu falei para vocês que eu ia trazer fundos imobiliários a preço de Black Friday, bons fundos imobiliários, e esse fundo imobiliário é um excelente fundo imobiliário, o PVBI11, que hoje está com a liquidez diária de 5,30 milhões, ou seja, é muito fácil de você comprar, é muito fácil de você vender, é tudo muito rápido. Você quer comprar, você compra o tanto que você quiser, você quer vender, você vende a hora que você quiser, porque o fundo imobiliário tem uma boa liquidez. Então isso também é muito importante em estar olhando em um fundo imobiliário. Nos últimos 12 meses ele teve uma variação negativa de 20,44%. E aqui nós temos o gráfico de desvalorização desse fundo imobiliário. Se vocês observarem, todos os fundos imobiliários começaram a desvalorizar praticamente na mesma época e no mesmo tempo. Mas isso é um assunto para outro vídeo. O que nós vamos falar hoje é sobre fundos imobiliários que estão descontados e que são bons fundos imobiliários. Aqui embaixo nós temos mais algumas informações do PVBI11. Aqui todos veem, né, como vocês podem ver, melhor dizendo, é um fundo de tijolo, está com uma vacância zero, a gestão do fundo é ativa e o segmento desse fundo imobiliário é de lajes corporativas. Logo, o seu valor patrimonial está em R$ 104,96 por cota. Esse é o valor patrimonial por cota. O último rendimento dele foi de 55 centavos e o valor patrimonial do fundo imobiliário é de 2,85 bilhões. Então é um fundo imobiliário que já tem um bom patrimônio aí, então ele já tem também uma história na Bolsa de Valores. Então não é qualquer fundo imobiliário, tá, gente? E aqui embaixo nós temos um gráfico com a distribuição dos dividendos do fundo imobiliário. Vocês podem ver aqui que ele vem sempre distribuindo dividendos todos os meses. Então, um fundo imobiliário que distribui dividendos todos os meses com uma boa sequência é sempre um bom fundo imobiliário.
vamos estar dando uma olhada aqui nos imóveis que esse fundo imobiliário tem, já que ele é um fundo imobiliário de tijolo no setor de segmento, melhor dizendo, de lajes corporativas. Vamos dar uma olhada aqui nos imóveis deste fundo imobiliário. Aqui nós temos a lista de imóveis dele. Vocês podem ver aqui que ele tem imóveis lá na Vila Olímpia, imóveis na Faria Lima, né? Vocês podem ver que são regiões nobres de São Paulo e regiões que só tem os imóveis classe A+, e também os imóveis AAA, que são imóveis de excelente qualidade e imóveis de altíssimo padrão. Esse foi o PVBI 11, está descontado, está a preço de Black Friday. E o próximo da lista é o MALL 11, o MAL 11. Esse fundo imobiliário está com a cotação hoje de R$ 97,04, está com dividend yield de 10,38, também um bom dividend yield nos últimos 12 meses, está com P sobre VP de 0,81, também está descontado, está a preço de Black Friday, 19% de desconto aqui, e tem uma liquidez diária aqui de 2,5 milhões, também é uma boa liquidez diária, vocês podem estar comprando e vendendo a hora que vocês quiserem sem problema nenhum. Esse fundo imobiliário está com a variação negativa nos últimos 12 meses de 9,07. Logo embaixo temos o gráfico também dele, vocês podem ver que é semelhante ao anterior, as quedas do fundo imobiliário, e aqui nós temos o tipo do fundo imobiliário, segmento, melhor dizendo, segmento de shopping, é um fundo de tijolo, a gestão desse fundo é ativa, está com uma vacância de 4% e ele tem aqui o valor patrimonial por cota de R$ 119,28. E o último rendimento desse fundo imobiliário foi de 0,78 centavos. Também temos o valor patrimonial dele, que é de 1,55 bilhões. Então é um baita fundo também, tem um bom patrimônio, é um excelente fundo imobiliário e que está bem descontado a preço de Black Friday. Então, pessoal, peço para vocês aí já se inscrevendo no canal, deixa o like de vocês aí e vocês comentem aqui embaixo se vocês têm algum desses fundos imobiliários. E lembrando que aqui nada é recomendação de compra, tá ok? Esse vídeo é meramente ilustrativo e educacional, então vocês fiquem à vontade para estar estudando sobre esses fundos imobiliários, tudo bem? Vamos ver a lista de imóveis dele aqui embaixo, vamos ver como que está a situação dos imóveis desse fundo imobiliário. E aqui na lista de imóveis vocês podem ver que no Rio de Janeiro esse fundo imobiliário tem 7 imóveis, em São Paulo tem 4, em Pernambuco tem 1, em Alagoas tem 1, e na Bahia tem um imóvel. Então é um fundo imobiliário com 14 imóveis. É um bom fundo imobiliário. Estudem ele aí, está a preço de Black Friday. Esse fundo imobiliário que nós falamos agora foi o MALL 11, que está super descontado, está com P sobre VP de 0,81. Então coloquem esse fundo imobiliário aí para vocês estarem estudando, tá? Vamos falar do próximo fundo imobiliário, para o vídeo não ficar muito longo. A gente vai estar falando agora de um fundo imobiliário também que é top, é um baita fundo imobiliário, é um dos fundos imobiliários mais antigos da Bolsa e um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa em termos de patrimônio, que é o BTLG11. Esse fundo imobiliário hoje está sendo cotado a R$ 94,47. O seu dividend yield está em 9,75 nos 12 meses. Está com um P sobre VP de 0,91, ou seja, está 9% descontado. Realmente esse é o desconto desse fundo imobiliário. Não é Black Fraud. Aqui é Black Friday mesmo, pode confiar, vocês estão acompanhando junto comigo que realmente é isso mesmo. E a liquidez diária desse fundo imobiliário, olha só pessoal, 8,79 milhões, uma das maiores liquidez diária do IFIX. E esse fundo imobiliário está com uma variação positiva de 2,70% nos últimos 12 meses. E aqui nós temos o gráfico dele. Vocês podem ver que já não oscilou tanto quanto os outros dois primeiros que a gente viu, tá? Vamos estar olhando aqui embaixo também sobre o fundo imobiliário, sobre o BTLG11, o mandato renda, público-alvo geral, o segmento dele, logístico, indústria e galpões. É um fundo de tijolo, sua gestão ela é ativa. A vacância está em 2% e temos aqui o valor patrimonial por cota de R$ 103,93, distribuiu 78 centavos de rendimentos e está com um valor patrimonial de 4,49 bilhões, ou seja, um excelente fundo imobiliário, tá?
Então esse é o BTLG11, também está super descontado aí, e esse fundo imobiliário vem distribuindo bons dividendos, como vocês podem ver aqui, ó, sempre distribuindo bons dividendos todos os meses, como um bom fundo imobiliário, não deixa de distribuir nem um mês sequer, está todos os meses distribuindo. E aqui embaixo nós temos a lista de imóveis do BTLG11, que é a seguinte: 17 imóveis em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. Ou seja, esse fundo imobiliário tem aqui nada mais, nada menos do que 22 imóveis no seu portfólio. Então é um baita fundo imobiliário e, além de tudo, está descontado, que é o que a gente mais gosta e é o que a gente mais quer nessa Black Friday. Vamos então para o próximo fundo imobiliário que eu vou estar falando com vocês aqui, que é o CPTS11. Aqui é um fundo de papel, já mudamos um pouco, né? Esse é um fundo de papel. Esse fundo imobiliário hoje é base 10, vocês podem ver aqui o preço dele está bem descontado, ele está sendo cotado hoje a R$ 6,84, está com dividend yield de 12,89, com o P sobre VP de 0,79 e uma liquidez média diária aqui de 12,50. Então também é mais uma baita de uma liquidez, 12,50 milhões. É somente fundo imobiliário top, gente. Só fundos imobiliários bons, mas que estão descontados. A variação dele aqui está negativa em 3,53. E lembrando que nada aqui é recomendação de compra, tá, gente? Aqui não recomendamos nada, tá? Isso aqui é só para a gente estar estudando e abrindo a nossa mente e o nosso leque de opções em fundos imobiliários. Aqui nós temos o gráfico dele, vocês já podem ver que ele está praticamente igual aos dois primeiros, né? E vamos descer mais um pouco aqui para falarmos um pouco do CPTS11. Mandato, título de valores imobiliários, tipo do fundo de papel, né? E aqui a gestão do fundo imobiliário também ativa, vacância zero, porque é um fundo de papel e tal. Vamos lá. Então, o valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário é de R$ 8,63. O último rendimento dele foi de 0,6 centavos. E o valor patrimonial desse fundo imobiliário é de 2,74 bilhões. Ou seja, também é um grande fundo imobiliário. É um fundo bem sólido. Então, vale a pena estar dando uma estudada nesse fundo imobiliário aí, tá? Como ele é um fundo de papel, ele não vai ter imóveis aqui embaixo, tá? Então aqui temos o histórico de dividendos dele, vocês podem acompanhar, podem ver que ele vem distribuindo sim dividendos todos os meses. Teve algumas oscilações aqui, mas ele vem distribuindo todos os meses dividendos. E agora nós vamos falar da maçãzinha podre, porque, né, existe a Black Friday e a Black Fraud. Aqui é uma Black Friday, né? E tem uma Black Fraud também aqui junto, porque eu trouxe aqui esse último fundo imobiliário que eu trouxe para vocês. É um fundo imobiliário que está com um baita desconto, Eu já tive esse fundo imobiliário na minha carteira e resolvi vender esse fundo imobiliário. Eu estou falando do HCTR11. Muitas pessoas tiveram esse fundo imobiliário e muitas pessoas sabem que esse fundo imobiliário tá com muitos problemas, né? Então comente aí embaixo se você tinha HCTR11 ou se você tem esse fundo imobiliário na sua carteira, né? Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo. Pessoal, esse fundo imobiliário aqui, muita gente está entrando nele agora. Para você que está entrando nele agora, a história é diferente de pessoas que estavam já nesse fundo imobiliário há 2 anos atrás, há 1 ano, 1 ano e meio, como era o meu caso. Eu peguei esse fundo imobiliário, a cotação dele estava na casa dos R$100. Ele foi caindo, acho que nem R$100, acho que ele devia estar uns R$80 por aí. Ele foi caindo, problema com inadimplência e tal. Foi caindo essa cotação, eu resolvi vender, porque eu já estava mais ou menos na casa dos 25% de queda nesse fundo imobiliário. Então eu vendi ele, mas eu não tive muito prejuízo, porque o que eu recebi de dividendos também do fundo imobiliário ficou quase elas por elas, né? Mas no geral mesmo ele caiu bastante, esse fundo imobiliário, e isso prejudicou bastante, né? A carteira ficou muito negativa e nada legal, né? Quando a gente está investindo em algo que a gente vê que está indo certo, mas como ele é um fundo high yield, então é bem complicado. Isso serve de experiência, tá? Peguem isso como experiência. Um fundo imobiliário high yield é muito complicado, tem que tomar muito cuidado. Ele distribui um excelente dividend yield. Se vocês olharem aqui, ó,
16,59%. Esse foi o dividend yield desse fundo imobiliário nos últimos 12 meses. Gente, isso é absurdo, é demais, é um rendimento muito alto. Esse fundo imobiliário cobra juros altíssimos sobre os seus empréstimos, então isso deixa às vezes o inquilino sufocado. E com essa alta de Selic que nós estamos vendo, então fica mais complicado ainda, né? Os inquilinos estão honrando com seus compromissos, principalmente com esses fundos high yield. Então tome muito cuidado. Então essa daqui é a maçãzinha podre, tá? O HCTR11. Eu vendi. Eu aconselho alguém a comprar? Não aconselho. Primeiro que eu não recomendo, como eu já falei que aqui não é recomendação de compra, tá? Mas se você está entrando hoje nesse fundo imobiliário, talvez não seja tão ruim quanto quem já entrou bem antes, né? Porque a tendência agora, eu acho que ele ainda vai cair mais um pouquinho, mas é ele se recuperar. Mas eu acho, não sei se ano que vem esse fundo imobiliário ainda consegue se recuperar, porque ele está com muito problema de inadimplência, tá? Então, essa aqui é a maçãzinha podre. Quem vem aqui, entra nos fundos imobiliários hoje, quem tá vindo hoje diretamente para o mundo dos investimentos, vê esse fundo imobiliário aqui, poxa, P sobre VP 0,24, está muito descontado, que maravilha. Olha só o dividend yield desse fundo imobiliário, 16,59, é um dos maiores do IFIX, tá distribuindo muito, bem acima do CDI. Opa, esse fundo imobiliário aqui tá top, é esse mesmo que você pode quebrar a cara, então tome muito cuidado, tá? Então esse aqui é a Black Friday, que pode ser a Black Fraud, então tome muito cuidado. E eu deixei esse fundo imobiliário para falar sobre ele por último, porque é meio complicado esse fundo imobiliário. Eu sei que muitas pessoas vão discordar e podem até discordar do que eu tenho falado sobre o HCTR11, tá? Mas como eu disse, se você está entrando hoje nesse fundo imobiliário, né, talvez para você compense. Ele vai subir? Ele vai se reerguer? Eu acredito que sim, mas não, eu acho que a curto e médio prazo, eu acho que não. Vai demorar um pouquinho ainda para esse fundo imobiliário voltar ao que era antes. Então, esse é o HCTR11, ele está cotado a 26,88 hoje, está com dividend yield de 16,59 dos últimos 12 meses, o P sobre VP de 0,24, né? Bem descontado, né? Aqui está dando o que? 76% de desconto, uma liquidez diária de 977k, já é uma boa liquidez diária também, e está com a variação negativa aqui de 13,90%. Aqui nós vemos o gráfico dele, vou até puxar para vocês em 5 anos, para vocês estarem vendo o quanto esse fundo imobiliário caiu. Olha só aqui, ó. Gráfico de 5 anos, olha só a queda desse fundo imobiliário. Totalmente diferente do que vem acontecendo com os outros fundos imobiliários que eu mostrei para vocês, os primeiros, né? Bom, enfim, vamos descer aqui e falar um pouquinho sobre o HCTR11. É um fundo de papel, valor patrimonial 114,31. Para vocês verem, o valor patrimonial dele está em 114,31 e ele está sendo cotado a 26,88. Então, olha só o tanto que esse fundo imobiliário caiu. O último rendimento dele foi de 0,37 centavos e o patrimônio dele é de 2,52 bilhões, ou seja, é um bom fundo imobiliário, tem um bom patrimônio. E ele também tem uma boa história, tem um bom tempo na Bolsa de Valores. Mas é um high yield, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses fundos high yield, tá? Aqui embaixo nós temos o histórico de dividendos dele, vocês podem olhar que é a queda. Olha só a queda do HCTR11 em termos de dividendos. 2,51 foi o topo máximo desse fundo imobiliário em distribuição de dividendos no mês 12 de 2020. E olha só onde nós estamos, 37 centavos no mês 11 de 2024. Ou seja, uma queda de praticamente aqui R$ 2,23. É muita coisa. Então, pessoal, cuidado, tá? Bom, é isso aí. Esse aqui foi o HCTR11, esse fundo imobiliário que está na Black Friday e Black Fraud, tá? Se inscreva no canal aí, pessoal. Ative o sininho aí, deixa o like de vocês, beleza? E, ó, falem aí se vocês têm esse fundo imobiliário na carteira de vocês aí, como que tá, né? Se vocês têm, se vocês não têm, se vocês investiriam nele ou não. E lembrando que aqui nada é recomendação de compra, tá? Então uma boa Black Friday para todo mundo aí. Estudem bem antes de fazer suas compras. Fé e foco. Fiquem com Deus. Firme nos seus aportes. E até o próximo vídeo.